Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Episódio hoje número 79. Hoje nós veremos João, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, a parte 2. Vamos ficar bastante aqui no primeiro capítulo, mas vai ser uma caminhada muito jóia. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você e que você fique aí conosco até o finalzinho, que tem muita coisa legal para a gente ver. Hoje vamos ver os versículos 10 ao 12, que diz assim: Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Contudo, aos que o reconheceram, deu-lhes o direito de serem chamados, a todos aqueles que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Temos aqui 3 fatos resumidos na história de nosso Salvador e nosso Senhor, os quais são cheios de interesse e significado. A sua aparência nesse mundo, em primeiro lugar, isso envolve a maior maravilha. Ele estava no mundo, mas ele nunca esteve no mundo desde sua criação? Sim, em suas leis, ordem e beleza, em sua consciência, razão e religião, por sua palavra, espírito e revelações. Mas essas palavras anunciam sua presença especial. Ele estava no mundo como um de seus habitantes, sob suas leis e necessidades, na natureza humana, como o Verbo feito carne. Isso é maravilhoso. Pense, quem era ele? Mais do que humano. Senão o fato de ele ter estado no mundo não seria uma surpresa. Ele era o Filho de Deus, o Verbo, que estava no princípio com Deus e era Deus. Portanto, Deus estava no mundo em forma humana. Este é o fato mais maravilhoso da história deste mundo. E talvez de qualquer outro mundo. Tão maravilhoso que atraiu o interesse e a atenção de bons homens de todas as idades, e até mesmo de anjos. Um elemento de sua admiração é seu mistério e a aparente impossibilidade de que isso aconteça. Estamos prontos para perguntar como Nicodemos, como podem ser essas coisas? Mas embora maravilhoso e misterioso, ele estava no mundo. A maior bondade, vemos isso quando consideramos quem ele era e quando olhamos do ponto de vista moral, como um ser caído. Nossa estimativa é muito mais baixa ainda. Um território em rebelião, um vale de ossos secos, cheio de desolação, doença e morte. Seria uma grande bondade da parte de um anjo vir e viver em tal mundo. Mas quanto maior naquele que é o Senhor dos anjos. Seria grande bondade de sua parte olhar até mesmo com prazer para um mundo como o nosso, mas infinitamente mais viver nele e viver nas condições mais pobres e hostis, não em um palácio, rodeado de riqueza e luxo, mas ele nasceu em um estábulo, vagando de um lugar para o outro, cansado e sem teto. Vemos o maior amor. Nenhum outro princípio explicará o fato maravilhoso, exceto o amor, pois no mundo não havia atrações para ele. Em um sentido moral, suas paisagens eram assustadoras, seu ar pestilento e seus habitantes não apenas hostis com ele, mas hostis uns aos outros e amargamente a ele, seu Salvador. Nesse sentido, o mundo era para ser
repulsivo. Mas o que era repulsivo para a sua santidade era atraente para seu amor e misericórdia. O pecado repele a santidade, mas a angústia e o perigo dos pecadores, em consequência, são atrações poderosas para a piedade divina. Assim é o navio naufragado para a tripulação do bote salva-vidas. Tais são os soldados feridos no campo de batalha, para o coração que cuida dos feridos. E tal era este mundo arruinado para seu amor infinito. A maior importância era que ele estava no mundo. Tão importante foi isso, que foi predito pelos profetas, prefigurado por sacerdotes, mantido diante do mundo pelo divino, esperado pelo mundo de tempos em tempos, e nada satisfaria as necessidades e anseios da natureza humana, exceto o aparecimento de Deus entre os homens. De modo que o fato de ele ter estado no mundo é o mais importante para a verdade, para a fidelidade divina, bem como para a necessidade e felicidade humanas. A ausência de tudo além disso seria infinitamente menos importante do que a dele. Se ele não estivesse no mundo, a pedra fundamental do templo divino estaria faltando. O fato central do reino de Deus na terra estaria ausente e o próprio mundo não poderia subsistir. O maior benefício e honra para o mundo foi o maior benefício, porque esse benefício que o mundo obteve é a salvação. Isso não poderia ser realizado sem sua vida encarnada. Nada mais atenderia ao seu propósito. Portanto, que benefício para o mundo! Ele estava nele. A maior honra, porque esta foi a maior honra já concedida ao mundo. Apenas como Belém Efrata, o menor entre os milhares de Judá, e o que menos o atrai. Ele ajuda especialmente os mais desamparados, os mais fracos, os mais miseráveis, e deixa os fortes até certo ponto sozinhos, parece. Muitos locais são sagrados como local de nascimento ou residência de um grande homem, de um grande poeta ou estadista. Sua presença honrou o lugar e o tornou sagrado. Este mundo será sempre lembrado e distinguido como o mundo em que Deus esteve em carne humana. Esse fato é bem atestado. Ele estava realmente no mundo? Em resposta a esta pergunta, há um sim muito enfático vindo do céu e da terra. A vida de Cristo na terra é um fato incontestável e nada pode explicá-lo, exceto que ele realmente era o que ele mesmo afirmava ser, e o que seus amigos e até mesmo seus inimigos souberam, que ele é o Filho de Deus, Deus manifestado na carne. Ele estava no mundo. Como prova disso, não dependemos inteiramente do passado distante, pois nas areias do tempo encontramos pegadas que ninguém, exceto um Deus encarnado, poderia deixar. Ele deixou para trás provas gloriosas e inegáveis dele ter estado aqui, no gracioso sistema de redenção, e seus efeitos sempre crescentes e poderosos na restauração moral do mundo. A criação do mundo por ele, o mundo foi feito por ele. Isso implica sua divindade. Se ele fez o mundo, ele era Deus, pois o poder criativo é prerrogativa única da divindade. O mundo foi feito. Mas ainda assim, em relação ao fato anterior de que ele estava no mundo, é bastante natural ser lembrado de que o mundo foi feito por ele. Esse fato explica em certa medida sua visita no mundo. Como a produção de seu poder criativo e sabedoria, ele tem o mais profundo interesse. E ele é responsável por todos os resultados possíveis de sua existência. E todos os seus possíveis requisitos foram levados em conta
quando feitos. E sem dúvida, sua vida encarnada neste mundo estava envolvida em sua criação. Descobrimos que ele sentia um profundo interesse por este mundo e desde cedo se deliciou com a visita. Estando dentro do seu plano original. Nem todo mundo é feito neste plano, mas tal era o plano de nosso mundo, que foi necessário, na plenitude dos tempos, que Deus se manifestasse na carne e vivesse por um curto período na terra, como um de seus moradores. Deus executará o plano original de cada mundo que fez, a qualquer custo, embora possa envolver a maior bondade e sacrifício. E o mundo não o conheceu. Isso não é afirmado do mundo material, pois este o conhecia. Todas as suas leis, elementos e forças o reconheceram, ao mesmo tempo significavam seu reconhecimento. Mas isso é lamentavelmente verdadeiro para os habitantes do mundo. Eles não conheciam. Isso indica uma grande culpa. Eles deveriam conhecê-lo, pois ele estava no mundo, em sua natureza e no meio deles. Eles não podiam alegar distância e desvantagens de reconhecimento. Eles deveriam conhecê-lo. O mundo foi feito por ele. E diante de seus olhos ele provou a autoria além de qualquer dúvida, tocando suas leis e forças, E a natureza recebeu com doçura seu toque, a sua palavra e até mesmo a sua vontade. O mundo da matéria o conhecia, mas o da inteligência, que deveria conhecê-lo, não conhecia. Ele veio a ser conhecido, deu todas as oportunidades a este mundo de conhecê-lo, mas apesar de tudo, o mundo não o conheceu. Havia grande perversão moral, a grande negligência, grande desatenção, terrível cegueira e uma resistência obstinada. Uma grande perda, pois ele era o Criador, o amigo, o Messias e Redentor. Ele estava no mundo para salvá-lo e abençoá-lo. A condição em que suas bênçãos poderiam ser comunicadas e apropriadas era conhecê-lo e aceitá-lo. A condição foi desconsiderada e as bênçãos perdidas. Esta é a maior perda já sofrida pelo mundo, o maior erro que o mundo já cometeu, o maior descuido. Permitir que seu Criador e Redentor encarnado fosse desconhecido e não reconhecido. O mundo começou mal com seu maior e melhor amigo. Que fantástico, né? Eu te espero no próximo episódio para nós juntos continuarmos meditando na palavra de Deus. Vamos continuar ainda no capítulo 1 de João. Quanto assunto, quantas coisas maravilhosas em um único capítulo, vários episódios para nós aprendermos juntos mais da palavra de Deus. Deixo aqui o meu abraço e até breve. Tchau, tchau.